Vocês pediram demais para que eu trouxesse um vídeo aqui no canal falando sobre Caixa Seguridade, que está no período de IPO. Na verdade, nesse momento, a gente está no período de reserva, que começou no dia 13 de abril e que vai até o dia 26 de abril. As ações passarão a ser negociadas apenas no dia 29 de abril no mercado secundário, que é quando quem não fez as reservas poderá então negociar as ações normalmente na nossa bolsa de valores. Vale ressaltar que existem dois tipos de oferta para a pessoa física, né? A gente pode escolher a oferta com lockup e sem lockup. Eu já falei em outros vídeos aqui qual é a principal diferença, mas basicamente quando você escolhe participar de um IPO com lockup, então você pode sim ter preferência no rateio das ações, porém você não pode vender as suas ações antes dos primeiros 45 dias da empresa na bolsa de valores. Vale ressaltar que a Caixa Seguridade ela vai estar listada na nossa bolsa de valores com o ticker CXSE3 e ela está ofertando então aproximadamente 15% das suas ações, chegando a um número então de 450 milhões de ações. É claro que a gente pode ver outros lotes aí adicionais de ações, dependendo de como tiver a demanda desse IPO, mas a princípio então a gente já pode estimar que o free float, né, que são aquelas ações que serão negociadas em bolsa de valores, ficarão aí entre 15% e 17%, a depender, como eu disse, se nós teremos mais ofertas de ações ou não. Mas beleza, gente, essas são as principais características da oferta em si, só que eu acho que o principal que a gente precisa trabalhar hoje é justamente sobre o business, sobre o negócio da Caixa Seguridade. E para isso, então, eu quero trazer todos os principais pontos do negócio, os prós e contras também sobre essa oferta, né, da Caixa Seguridade, e junto, gente, vai ter um material complementar da Levante Investimentos. Vocês sabem que ela é parceira aqui do canal já tem bastante tempo, e eu acho que para quem realmente tem curiosidade do negócio, não tem como não olhar esse relatório, porque eles fazem um comparativo, inclusive com outras empresas do mesmo segmento, como BB Seguridade, Sul América, Porto Seguro. Então, muitas vezes a gente estudando Caixa Seguridade, às vezes a gente inclusive pode encontrar outras excelentes oportunidades na bolsa de valores. Eles também, claro, estão deixando a indicação deles, só que aqui eu já quero dizer o seguinte, a indicação para mim ela é o de menos. Isso porque, olhando a conjuntura atual desse IPO, parece que a decisão de você participar ou não do negócio tem muito mais a ver com a sua filosofia de investimentos do que com os números em si da Caixa Seguridade. E se isso parecer um pouco confuso, não se preocupa, me acompanha até o final do vídeo que você vai entender. E claro, já aproveita e deixa o seu like para eu entender que você tá gostando de todo esse conteúdo que a gente produz aqui no canal, beleza? Bom, pessoal, vamos falar da Caixa Seguridade em si, porque basicamente ela trabalha naquele sistema Bank Assurance que a gente chama, né? Que é quando a gente tem uma seguradora e que tem parceria com um banco. E a parceria, claro, com o banco é a Caixa Econômica Federal. Então, através da Caixa Econômica Federal, a Caixa Seguridade consegue ofertar todos os seus produtos. E isso é muito importante porque a Caixa Econômica, ela é sim um dos maiores bancos que a gente tem aqui no Brasil, e além da função de banco, ela também tem uma função social. Por isso que, às vezes, aquela comparação que a gente faz com Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e tudo mais, ela talvez não seja a mais correta, porque a gente entende que ela tem um outro papel, que ela tem outros serviços e que ela tem alguns business, inclusive, que são mais fortes do que em outros bancos. Assim como cada banco também pode ter um outro ponto forte que outro banco não cubra. Mas beleza, gente, voltando para a Caixa Econômica Federal, talvez alguns de vocês não saibam, mas eu inclusive já trabalhei nela. Comecei como estagiária, depois trabalhei um certo tempo no setor habitacional, aí eu resolvi sair e fui para o Santander. Mas o que acontece? A Caixa Econômica Federal, ela é sim um dos maiores bancos, tanto que hoje ela tem na sua plataforma mais de 145 milhões de clientes / usuários, porque a gente entende também que tem muita gente que vem por conta dos benefícios. Ela também tem mais de 26 mil pontos de atendimento e ela também tem aí quase 99% de abrangência nos municípios aqui do Brasil. Então ela tem um alcance muito grande e tudo isso é muito importante e relevante
para o business de Caixa Seguridade, porque Caixa Seguridade chega nas pessoas através da Caixa Econômica. Agora, sobre a Caixa Seguridade em si, a gente precisa entender quais são as principais linhas de produtos que trazem algum tipo de receita para ela. E aí eu quero listar todas elas para vocês aqui do lado. Em primeiro lugar, a gente pode sim falar dos seguros, né? Mais de 65% da receita de Caixa Seguridade vem dos seguros. Quando a gente fala da parte de consórcios, a gente chega aí a aproximadamente 28%. Quando a gente fala de capitalização, aí é um pouco menos, 1,66%. E aí a gente tem ali a linha de serviços, de corretagem, que também é um percentual bem pequenininho, que fica em 1,75%. Então, basicamente, o ponto forte de Caixa Seguridade são os seguros, mas o ponto mais forte ainda dela é justamente aquele seguro residencial. Isso porque Caixa Econômica é líder ali na hora de oferecer o financiamento habitacional e, consequentemente, sempre vem aquele segurinho junto e que, inclusive, traz recorrência para a Caixa Seguridade, entendendo que a média desses seguros residenciais, né, que as pessoas ficam com esses seguros, é sim de 10 anos, então tem uma recorrência muito grande nesse segmento. O market share do seguro residencial, quando a gente fala de Caixa Seguridade, é acima de 61,5%. E quando a gente fala do market share total de Caixa Seguridade, então a gente chega em 13,5%. E eu acho que esses são os principais pontos qualitativos que a gente precisa levantar para Caixa Seguridade. Claro que a gente tem que lembrar, né, daquilo que eu falei logo no início do vídeo, que como ela vai ofertar apenas 15% das suas ações, ainda assim, a gente vai ter o governo de sócio, mas calma, a gente vai abordar isso um pouquinho mais pra frente. Antes, eu quero falar sobre alguns números importantes que ela conquistou em 2020. Quando a gente fala da receita operacional, ela chegou a um resultado de 2,16 milhões de reais, o que é 7,9% maior do que o mesmo período, né, do que o ano de 2019. Então, quando a gente fala do próprio lucro líquido, esse também teve um ganho considerável, porque ficou com um lucro líquido em 2020 de 1,8 bilhão de reais, o que é 5,2% maior do que o ano de 2019. Ela segue sim com um potencial para continuar crescendo a cada ano que passa. É importante a gente entender que alguns segmentos de seguros, eles conseguem manter um crescimento composto, né? Pelo menos quando a gente olha os últimos 10 anos, de mais de 13%. Então, não somente a Caixa Seguridade, como outras empresas do setor, também tem potencial para continuar crescendo, aumentando as suas receitas e também aumentando o seu lucro. Cabe ressaltar que em períodos mais difíceis, como a gente passou em 2020, as seguradoras podem sentir um pouquinho porque o custo pode aumentar quando a gente tem uma sinistralidade maior. Mas ainda assim, olhando para o longo prazo, a gente vê sim um horizonte de crescimento. E bom, pessoal, esses foram alguns números, mas agora a gente precisa entrar na parte de prós e contras dessa oferta, né? E aí que eu vou levantar alguns pontos que tem muito a ver com a filosofia que você segue de investimentos para você ponderar se você vai entrar ou não neste IPO. O primeiro é o seguinte, né? Todo esse dinheiro que vai ser levantado nesse IPO, ele é uma oferta secundária, ou seja, são algumas ações de um acionista, que no caso é a Caixa Econômica Federal, que vai estar ofertando no mercado. Então esse dinheiro, ele não vai para o caixa da empresa, ele vai sim para o acionista controlador. Então esse é um ponto que a gente fica meio assim, porque a gente espera que quando uma empresa faz o IPO, ela levante recursos para colocar isso em caixa e conseguir potencializar os seus negócios. Ainda assim, nem é tão ruim assim, porque quando a gente pensa que talvez a própria Caixa Econômica vai embolsar parte dessa grana, talvez ela consiga melhorar um pouco o seu operacional, que pode talvez sim trazer algum ganho para a Caixa Seguridade, mas isso a gente vai ter que acompanhar de perto para ver. Outro ponto relevante, né? Como eu falei para vocês, são só 15% das ações, então você ainda vai ter o governo como sócio. E eu acho que esse talvez seja o divisor de águas para muitos investidores. E aí eu já quero que você me conte aqui nos comentários. Você é aquele investidor que não se importa de ter o governo como sócio ou você é aquele investidor que corre de empresas que têm o dedo do governo,
porque você tem receio muitas vezes de algumas interferências, inclusive. Eu acho que isso tá pegando bastante, principalmente depois de alguns casos que aconteceram nesse primeiro trimestre de 2021 com Petrobras e com Banco do Brasil. Então nós tivemos sim algumas interferências e que, claro, isso muitas vezes é prerrogativa, claro, do presidente, mas a gente tem que entender que isso pode acontecer com empresas que têm o governo ali no meio. E aí às vezes pode ser para bem e às vezes pode ser para mal, e às vezes pode causar então uma oscilação e uma volatilidade muito grande na bolsa de valores, como a gente bem viu nesse início de ano. Então esse eu acho que é um dos pontos que acaba dividindo aí muitos investidores, os que não se importam e os que se importam. Eu confesso que eu tenho o Banco do Brasil, por exemplo, na carteira, então não posso dizer que eu me importe de ter o governo como sócio. É claro que eu preferia que essas empresas tivessem menos interferências, mas ainda assim, quando a gente investe nesse negócio, a gente tem que estar ciente que isso pode acontecer e não pode simplesmente fingir surpresa quando acontece, porque já era algo relativamente previsível, né? Mas beleza, saindo desse ponto que eu acho que é, como eu falei pra vocês, um dos principais que podem acabar deixando uma pessoa dentro ou fora desse IPO, a gente precisa inclusive fazer um comparativo com outras empresas do setor de seguros. Como eu falei pra vocês, no relatório da Levante tem um comparativo completíssimo, inclusive com projeções para esse ano de 2021 e 2022. Mas o que eu quero trazer para vocês agora é justamente um comparativo de preço considerando hoje, sendo que quando a gente olha aquela métrica do preço-lucro, a gente está olhando então todos os resultados entregues nos últimos 12 meses, beleza? Então vamos lá, considerando que a faixa indicativa de preço de Caixa Seguridade vai ficar entre R$ 9,33 e R$ 12,67, o que a BA fez? Estimar o preço-lucro caso as ações da Caixa Seguridade fiquem ali no meio termo, por exemplo, R$11. E aí que a gente chega nessa comparação de preço-lucro. Quando a gente fala de Caixa Seguridade, ela vai ficar com preço-lucro de mais de 18 vezes, enquanto BB Seguridade 12 vezes, Sul América quase 6 vezes e Porto Seguro quase 9 vezes. Então, na comparação de preço em si, e se você leva isso sim muito em consideração, principalmente pensando na margem de segurança, saiba que sim, você pode pagar mais caro em uma empresa, considerando que ela tem sim potencial para ficar mais cara ainda, mas eventualmente você também pode abrir um pouquinho a sua visão e entender que talvez nesse segmento ainda tenham outras empresas que estejam bem mais descontadas. Enfim, gente, essas eram as principais informações que eu queria trazer para vocês. Isso porque eu acho que a gente tem que coletar o maior número de informações antes de tomar uma decisão. Então eu trouxe os principais pontos que eu considerei mais relevantes, tô entregando para vocês o relatório da Levante e eu espero que vocês façam uma análise criteriosa e coloquem em jogo a filosofia de investimentos de vocês para que sim, para que vocês entendam se faz sentido ou não investir em Caixa Seguridade, beleza? Bom, a decisão de vocês, como vocês já sabem, eu sempre peço para vocês escreverem aqui nos comentários. Você vai ou não entrar neste IPO? Me conta e eu vejo vocês então no próximo vídeo.